Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem essa maquiagem linda, marronzinho dourado, algo mais simples, mas vários trucões e eu espero que vocês gostem bastante. Já faz um tempo que eu tô para fazer esse vídeo, algumas pessoas me pediram e depois de ficar pensando, eu decidi parar de pensar, pegar e fazer. Então, eu espero que vocês gostem bastante das dicas que eu compartilhei um pouquinho com vocês e que possa ajudar um pouquinho mais, né, nas dicas de maquiagens para você, conforme você já vem conhecendo o seu rosto, já sabe o que é bom, o que não é bom, e aí juntando com essas dicas que tem aqui no vídeo, que com certeza você já viu em algum outro lugar, mas não na minha voz. Espero que você goste bastante do vídeo, dê um like para mim, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Aproveite bastante. Beijo! Então, passo número 1 que eu uso colocar uma tiara para tirar o cabelo do caminho. E aí eu tenho o costume de limpar o rosto antes com um adstringente, eu uso essa água micelar para já dar uma ajudada a limpar os poros. Eu uso algodão, um pedacinho de algodão, coloco um pouquinho do adstringente e limpo a pele. Depois da pele já limpa, eu deixo dar uma respirada, assim, dou uma abanada e já passo um creme hidratante logo em seguida. Eu uso esse da Nivea, ele é muito bom, eu acho que dá super certo no meu rosto. E ele não deixa uma sensação oleosa, que isso também é muito bom na hora de maquiar. Se você tem o costume de usar, use muito que bem. Se você não tem o costume, não precisa usar, né? Então faça os passos que te cabem, que sejam melhor. Então, põe um pouquinho de creme no rosto e vou espalhando para já ajudar a hidratar. Esses passos eu percebo que ajuda bastante na pele, para ela ficar, a maquiagem se adaptar melhor no rosto, não evita com que craquele, essas coisas, né? Quando coloca base ou pó, sem falar que protege também. E aí, enquanto eu vou esperando o creme ele dar uma absorvida na pele, ou a pele absorver o creme, eu já vou pensando em que tipo de maquiagem eu vou escolher fazer hoje. Eu tô pensando em fazer alguma coisa mais puxado pro marrom, dourado, então eu já vou meio que pensando nas maquiagens que eu vou usar. Tudo isso nesse meio desse processo para já ir economizando tempo. E para ajudar na pele e na fixação também da maquiagem, eu uso esses primers em spray. Eu acho que é bom pra pele, eu acho que dá uma segurada um pouquinho a mais na maquiagem também e ajuda a pele a aceitar melhor aquele produto que a gente vai colocar. Eu espirro só umas 5 borrifadas e espero secar. Eu fico abanando e você usa aí o que você tiver para poder ajudar a secar. Ok, produtos secos, absorvidos pela pele. Agora vamos para a parte da base. Eu tenho algumas cores, tem cores que já são certinhas para o meu rosto, mas hoje eu quero mostrar para vocês quando a cor da base dá ruim. Essa base da Ruby Rose, ela é mate e ela é muito branca mesmo. Só que não é porque você colocou a cor errada que talvez isso tenha dado errado. Eu vou ensinar, mostrar, né, na verdade, um truque de maquiagem que muitas pessoas usam e que dá super certo, então não precisa ficar desesperado ou ficar achando que tá muito branca, tem que compensar em blush, né, essas coisas. Mas com o truque do contorno, né, jogo de luz e sombra, a gente consegue consertar isso e deixar o seu rosto harmonioso, sem parecer que você caiu com a cara num pote de farinha. Então, eu vou mostrar pra vocês como que é a cor dessa base e os truques conforme o vídeo for acontecendo. Não costumo usar muito, coloco uma bolinha e aí eu espalho assim pelo rosto, nesses pontos, e aí eu vou passando. Eu passo com um pincel, eu gosto. Se você tá acostumado a usar o dedo ou usar esponjinha, né? Essas coisas, fica à vontade. Vocês veem, ó, como ela é branca essa base? Eu passo em tudo, na pálpebra, em todo o rosto. Evito um pouco passar muito na boca, só ao redor, assim, dela, pra quando a gente for aplicar o batom, a gente conseguir deixar tudo sem aquela marcação da pele ou etc. Fica bem melhor. Aí a gente vai passando até tudo ser absorvido pela pele. Um lugar que a gente precisa ter atenção são os cantinhos do nosso rosto, né? Essa parte onde o cabelo pega mais, aqui assim na base da testa.
aqui nesses cantinhos da têmpora, também perto da orelha, e assim, né? Eu não costumo descer a maquiagem pro pescoço, só aqui, né, pra baixo do queixo, porque às vezes fica aquela delimitação da base, então tem que ficar tudo muito bem esfumado. Não precisa esfregar com força, eu não tô com força aqui, eu tô com um pincel bem levinho, só dando, fazendo esses movimentos circulares, às vezes batidinha. O legal da batidinha, assim, ele ajuda a você colocar o produto e não espalhar, né? Então, como tava com muito produto, eu fui espalhando, e agora, como eu já sinto que já tá mais seco na pele, então a gente consegue ir dando batidinhas, porque a gente consegue só colocar o produto, não ficar espalhando. Aí ele vai ficando no lugarzinho que você tá batendo, e isso dá um acabamento bem mais natural pra pele, que é todo mundo quer, né? 1 quilo de maquiagem no rosto, só que com cara de que não fez nada. Ok, agora ó, já tá bem absorvido pela pele, ficou bem branquinho, mas a gente vai resolver isso. Logo, logo a gente vai resolver. Ok? Então se certifique que ficou tudo bem espalhado, né? Vê aqui assim ao redor do nariz, para não ficar nenhum acúmulo de produto em nenhum lugar. Principalmente abaixo do olho, vai dando batidinhas para evitar qualquer estresse de acúmulo, porque depois se você for colocar pó ou alguma outra cor no rosto, não vai ficar aquele rebuco, né? Então tem que se atentar a isso. E uma coisa que eu costumo fazer depois da base é passar algum hidratante na boca. Eu vou usar uma manteiga de cacau, mas você pode usar o hidratante que melhor te convier. Ok? Então tá. Aí nisso, conforme a gente for se maquiando, o lábio já vai absorvendo também essa hidratação da manteiga de cacau. Então vai ser muito bom para quando a gente for aplicar o batom, ou até mesmo o gloss, para não ficar com aquele aspecto craquelado. Ok, então como que a gente vai fazer para sair essa cara de fantasma, né? A gente pode usar contorno. Eu tenho esses corretivos aqui que é da Mary Kay, e eles são duas cores quase similares. Um é um marrom mais escuro e esse é um marrom um pouquinho mais clarinho. Eu costumo usar esse para poder fazer o contorno, e depois eu uso só um pouquinho desse se eu achar que for necessário. Mas eu costumo usar esse tom médio assim desse marrom, porque fica bem melhor. Esse daqui é a cor 9D04. Acho que seja isso. Get Sculpted. E aí eu coloco nos contornos, né? Na onde a gente normalmente tem sombra. Então aqui, né? A gente tem sombra. Não faço muito pra baixo, onde realmente é dentro, porque senão fica com um aspecto de rosto caído. Então eu faço um pouquinho pra cima, né? Da real entrada. Porque quando a gente for misturar tudo, aí a gente já se entende. Eu costumo colocar um pouquinho aqui na testa e um pouquinho aqui, porque essa partezinha minha, ela é um pouquinho gordinha, não sei, é um pouquinho gordinha, aí a gente esconde porque a gente devolve os formatos pro rosto, né? Também eu costumo colocar aqui na ponta do nariz, que eu acho que fica bonito. E isso tudo a gente vai fazendo, a gente consegue reparar, cada rosto tem o seu estilo. Então, quando você tá assim, naturalmente, né, no seu dia a dia, a gente consegue ver as sombras do nosso rosto e as sombras que ficam mais bonitas, assim, é mais aquela coisa de ficar se olhando, se reparando, né? Então, normalmente eu vejo que talvez seja mais bonitinho, assim, vou devolver essas sombras pro meu nariz, com o contorno. E aí eu vou espalhando tudo. Na hora de esfumar essas daqui, principalmente essa parte da bochecha, eu tomo cuidado para não descer. Eu sempre quero trazer para cima. Então, em movimentos circulares, eu vou meio que trazendo para cima essa cor do contorno. Tá vendo? Tem nada aqui, a gente vai jogando meio que para cima, conforme a gente vai fazendo os movimentos. Ok? Aí eu jogo um pouquinho pra cima, porque é normalmente nessa parte que a gente tem sombreamento aqui no nosso rosto, quando a luz bate, e aí aqui já esconde um pouquinho mais. Isso no meu rosto, tá? Aí você tem que saber reparar no seu rosto onde tem os sombreamentos que melhor lhe cabem. Aí vale uma pesquisa no Google. E aí você vai poder entender o formato do seu rosto e tudo mais.
como eu tenho um rosto mais arredondado, e eu acho que essa pontinha do nariz, ela fica um pouquinho mais, o nariz fica um pouquinho mais arrebitado, então eu prefiro colocar uma sombra na ponta e depois ir devolvendo as cores naturais que a base tirou, os sombreamentos. Você viu como que já dá uma diferença? Aquele brancão saiu? Aí aqui no queixo eu faço assim, pra espalhar, trago aqui pra baixo, pra criar essa sombra, ok? E aí eu vou dando aquele último arremate pra ver se tá tudo muito natural, que a gente não quer nada marcado, não quer nenhuma marcação aqui, porque não é legal. Não precisam saber que a gente teve esses truques, não é mesmo? Ok. Muita gente já tá cansada de ver esses truques por aí, né? Porque depois que um monte de gente começou a fazer isso, todo mundo vai aprendendo. Mas eu não gosto desse efeito muito plastificado, né? Perfeitamente correto a maquiagem. Eu acho que a gente tem que só fazer o jogo de luz e sombra, que isso é natural, né? De qualquer momento da nossa vida, tudo tem essa luz e sombra. Devolver essa naturalidade sem perder a sua identidade, sem perder o seu rosto, não ficar com o rosto todo mundo igual, porque tá acabando todo mundo ficando com o mesmo rosto, e eu acho que isso já não é legal. Então, se você não for você, quem será você, não é mesmo? Então, somente com esses truques de luz e sombra, conforme a gente vai aprendendo, né, e tudo mais. Por isso que eu falei sobre essa pesquisa no Google. Tá vendo como é que ficou? Ficou bem natural e só devolveu as linhas pro meu rosto. E conforme a gente for continuando a maquiagem, a gente vai ficando mais bonita, só que devolvendo os contornos e ficando de uma forma que ainda seja você. Só uma versão melhorada. O próximo passo é o blush. Eu costumo usar essa paleta aqui, também é da Ruby Rose. E ela é muito boa porque tem várias cores. E eu uso o blush, pego bastante blush. Ele é bem pigmentado, mas eu pego bastante. E aí eu faço o quê? Vou aplicar direto aqui na bochecha? Não. Um truque que ajuda você a parecer mais jovem, assim, com um ar mais fresco, é você colocar aqui em cima desse contorno que você já fez e arrastar para as têmporas. Olha só que bonito que vai ficar. E realmente, depois, você percebe que dá esse ar mais jovem. Então, eu faço como se fosse um C aqui, assim. E aí, já vai dar um ar diferente. Isso levanta o seu rosto. Então, de vez de aplicar aqui ou aqui, assim, que vai deixar um ar mais caído, você aplica pra cima. Que aí, levanta tudo. Então, de pouquinho em pouquinho, você vai construindo, né, esse novo sombreamento e tudo mais. Aí, do outro lado, a mesma coisa. Eu costumo dar um sorrisinho só pra saber até onde eu posso me limitar, né, na colocação do blush aqui. Mas aí, ó, já dá um aspecto diferente. Eu gosto bastante. Depois que eu comecei a aplicar essa técnica, eu acho que ficou melhor. Aí só com o restinho que sobrou no pincel, eu vou aplicando aqui um pouquinho na bochecha, pra não ficar tão sem nada, né? Mas o destaque mesmo vai ficar aqui pra cima, da cor, né, do blush. E eu ainda não passei pó nenhum, porque depois a gente com o próprio pó vai matificar tudo isso, mas sem aqueles exageros, né, de um monte de pó na cara. Passa um pouquinho aqui no nariz, se você quiser, se você gostar. Se não, deixa quieto. E eu costumo trazer um pouquinho também aqui pra dentro do olho, assim, pra não ficar nenhuma marcação. Mas isso não vai interferir no sombreamento e tudo mais. Mas é mais pra levantar esse olhar mesmo. Ok, blush aplicado. Agora eu vou para o iluminador. O iluminador eu coloco só aqui assim, ó. Bem perto dos olhos e puxando pras têmporas. E já aproveito e aplico na base da sobrancelha. Claro que, lembrando, né, essa maquiagem é pra quê? Pra você sair? Pode ser. Mas como ninguém tá saindo, né, então vai ser pra você ir pegar um copo de água na sua cozinha. Ou o seu home office, né? A gente tá fazendo bastante home office agora também. Aí coloca um pouquinho só aqui na ponta, mas mais aqui na base, porque vai trazer esse nariz pra frente. Pelo menos o dorso dele. Ok, então aqui na base. Tararara,
já dá um brilho, né? Dá um shine. Ok. Apesar desse brilho não ser tão assim natural, né? Nem todo mundo tem todo esse brilho, mas o rosto ele normalmente tem esses brilhos, né? Essas iluminações e esse viço. Então o iluminador ajuda a devolver isso. Então eu coloco também aqui um pouquinho no arco do cupido, um pouquinho no queixo. Então aonde você quer levantar, você coloca brilho, você coloca luz, né? Onde você quer esconder, você não coloca. Então dorso aqui, né? Levanto o olhar. Não coloco muito no queixo porque não gosto daquele brilho. Parece que ele realmente traz o queixo pra frente. Então, se seu queixo é pra trás, então vale aí colocar um pouquinho de iluminador. E assim, aceite essa verdade no seu coração. Se você gosta de muito iluminador e você tem o cacique pra bancar aquele iluminador, vai com tudo. Inclusive pelo zoom, né? Não tem como você realmente ver se a pessoa está muito maquiada ou não, porque o zoom tá ali, né? É muito vídeo, às vezes de repente onde você está é muita luz, então é bom que pode dar uma exagerada, porque até realmente parecer que você está maquiado, aí no zoom fica um pouquinho mais difícil. Talvez pessoalmente fique um pouquinho exagerado mesmo, mas como estamos tendo muitas reuniões pelo zoom, então pelo vídeo você pode exagerar um pouquinho mais, porque vai ficar bem natural em quem estiver assistindo, claro, né? Pra você viu que você pode exagerar um pouquinho mais e não tem problema. Agora vamos para os olhos. No olho, no côncavo, eu gosto de uma coisa bem natural também. E eu vou mostrar para vocês como eu faço. Você pode pegar o contorno da sua paleta, qualquer tipo de contorno, ou até mesmo um marronzinho clarinho que você tiver de sombra, né? Qualquer cor assim que for mais cor de pele mesmo, né? Não cores claras, cores para o marrom que seja algo mais nude. Eu vou usar esse bronzeador aqui, pó bronzeador, que eu acho que ele fica bem natural. Ele tem uma leve pigmentação de dourado, mas ele não transfere. Aí eu uso um pincel bem gordinho mesmo, que é pra esfumar bem, eu pego só um pouquinho. Ele não tem muita pigmentação, mas ele vai devolver um côncavo. Aí o côncavo, né, é aqui, nessa metadinha do olho, e eu não pego bem no meio assim, eu pego do meio pra cima, para devolver essa sombra. Então acaba até pegando aqui um pouquinho perto da sobrancelha. E aí eu quero uma maquiagem que seja leve, no entanto eu quero que ela fique com ar de glamour. Então, o que eu tenho percebido em algumas maquiagens que eu fico olhando por aí é que normalmente tá bem mais escura aqui essa parte, assim, porque o côncavo elas trazem aqui pra dentro, assim, do nariz, ó. Então, eu pego esse bronzeador e já trago até aqui, só até a metadinha. Do outro lado, a mesma coisa. Então, eu não gosto de esfumar e aqui perto do olho e descer todo o nariz, porque eu não acho que tenha que mudar aqui essa estrutura. E eu também não gosto, porque aqui parece que é mais curvo e esse lado é mais reto. Aí eu sinto que quando eu faço essa marcação, esse contorno do nariz, destaca mais ainda. Então, isso é meu. Eu percebi que pra mim não dá muito certo, não. Então, eu só faço até aqui, metadinha. E o resto que lute, porque eu não tenho problema com o resto, então, ok. Eu acho, nas últimas vezes que eu me maquiei desse jeito e eu achei que ficou um tom mais glamouroso. Ok, côncavo devolvido, já tá com um sombreamento diferente o rosto, então já tô gostando mais. A gente já tá devolvendo as cores pro nosso rosto, e é isso aí. Agora, na sombra, eu vou fazer um olho que ele fique de um jeito um pouquinho mais aberto. Eu acho que eu tenho, não é pequeno, mas eu acho que eu tenho um olhar pequeno. E aí tem um truque de sombra que a gente coloca uma sombra bem escura aqui no comecinho do olho e no final, deixa meio livre. Então aqui eu vou fazer esse truque para mostrar para vocês como é que fica com um olhar mais, um pouquinho mais glamouroso. Eu acho que dá um tom diferente no olhar, dá um aspecto diferente. Então eu peguei um marrom bem escuro, opaco, ó, e vou aplicando só no comecinho e no final. E deixo o meio livre. Aí eu vou aplicando com bastante delicadeza, porque como é uma cor escura, só dando pequenas batidinhas assim, depois de aplicar, pra ela fixar bem na pele, na pálpebra, pra
não cair nos olhos e tudo mais. Olha só, já dá um ar diferente, não é mesmo? Eu gosto bastante. Vou fazer no outro olho. E esse tipo de sombreamento, ele é indicado para quem tem tempo, para quem gosta e para quem quer fazer. Só é um truque, uma técnica diferente. Quem quer fazer, pega e faz. Aí eu comecei a pegar assim, só o que sobrou, a sujeirinha no pincel mesmo, e como se eu fechasse esse círculo, sem muita força, só pra dar uma esfumada, uma equilibrada, porque depois a gente vai dar uma esfumada também com uma outra cor. Aí agora eu venho com uma cor dourada, esse dourado aqui ele é bem forte, e vou colocar só no meio. É um dourado cintilante, e aí eu aplico com o dedo mesmo, porque ultimamente eu tenho percebido que cores cintilantes aplicadas com o dedo, ele vibra, ele mostra pro que veio ao mundo. Aí a gente, onde deixou sem sombra, aplica o dourado. Olha que lindo que fica. Eu acho que fica esplendoroso essa técnica. Aí aplico um pouquinho, dou uma batidinha. E com o mesmo pincel que a gente estava usando antes, esfumando marrom escuro, a gente vem aqui pra agora harmonizar tudo isso. Aí sem pigmentação mesmo, só pra esfumar aqui, ó, as bordinhas. Vai ficar bem bom. Porque aí fica só o brilhinho mesmo no meio e o escuro nas bordas. E já dá um ar glamouroso pra sua make. Muito lindo, ó. Muito lindo. Amo, amo, amo. Tô vendo, ó? Tô esfumando agora só com a mão bem levinha. Tô segurando aqui na base do pincel e a mão bem levinha, esfumando tudo isso pra parecer bem natural e não ficar com linhas dividindo, sabe? Fica tudo misturadinho. Aí agora, pra dar um tom glamour na maquiagem, nessa sombra nos olhos, eu venho com um lápis preto, eu passo ele dentro da linha d'água. Se você já tem um olho pequeno e passa dentro da linha d'água, vai ficar menor. Mas, aí fica a sua escolha, porque vai ter um segundo passo, a gente vai esfumar essa linha d'água. Então, não vai precisar, assim, não vai ficar tão pequeno, mas você escolhe. Certifique-se antes de você passar o lápis preto que seus dedinhos estão limpos, sem maquiagem alguma, para não sujar o que já está feitinho. Então, certifique-se antes de passar o lápis preto se os seus dedos estão limpos, porque senão já viu. Vai ter um trabalhinho a mais. Ok, passei em toda a linha d'água. Aí agora a gente vai esfumar um pouquinho com aquele mesmo pincel que a gente estava usando com o marronzinho aqui. Ele ainda tá meio sujinho, então vai ajudar a não ficar tão pigmentado essa parte de baixo, porque é a linha da marca d'água. Oh, esqueci o nome. Aí é bem molhado aqui essa parte, né? Então você tem que ir com muita delicadeza, com a mão bem levinha, que é uma parte sensível do seu olho, não é mesmo? E também, ó, não precisa ficar tão marcado. Aí eu faço o quê? Eu puxo. Puxo pra cima só um pouquinho, pra dar uma levantada. Como se fosse um delineado, né? Um fim de um delineado. Ó, como já dá um olhar mais glamouroso e puxado, né? Eu gosto bastante desse efeito. E pronto, olha só como que fica bonito. Eu gosto bastante. Aí você pode pegar, só pra dar uma levantada, se você tem um olhinho caído, eu também tenho. Aí só pra dar uma levantadinha no olhar aqui no finalzinho, bem de leve, você pega a pontinha do seu delineador ou do próprio lápis preto mesmo e dá só uma sujadinha aqui, bem no finalzinho do olho. Nada muito certo, só uma sujadinha. E aí a gente vai esfumar pra encontrar junto com aquilo que já tinha esfumado. Esfuma um pouquinho pra dentro. Ó. Bem de leve. Sem entrar no dourado. Só ainda ficando naquela parte do marronzinho aqui. Junto com o que você já esfumou com a parte de baixo. Ó, bem de leve.
Aproveitando que o delineador tá molhado, aí você pode esfumar e juntar. Ó, já dá uma levantada no olhar, já tira aquele aspecto de caído e dá uma profundidade aqui também nessa parte de dentro do olho. Todo um poder. Um poder no olhar. Ok? E agora vamos dar uma escurecida no côncavo também, porque senão não tem profundidade, né? O côncavo. Então a gente tem que colocar alguma coisa aqui. Aí pro olho a gente tava usando esse pincel um pouquinho mais gordinho, com a ponta dele mais gordinha. E agora pra dentro do côncavo a gente tem que usar um pincel um pouquinho mais fofinho pra gente poder fazer o movimento aqui circular. Você pode pegar aquela mesma cor que você usou aqui pra sombrear, né, tudo. E aí o bronzeador lá, o pó bronzeador. E aí você passa aqui no côncavo, só daqui desse finalzinho pro meio. Só pra criar um côncavo mesmo. E aí eu costumo, ó, bem levinho, puxar ele, sem fazer uma ponta. Só puxar, pra não ficar redondo, ficar puxado. Ó como que já dá uma diferença do outro olho. Muito bom essa técnica. Então, bem de levinho, vai puxando pra juntar junto com aquele sombreamento que você já fez do blush aqui, do próprio sombreamento do rosto. Bem legal. E uma coisa que eu tô percebendo aqui no meu rosto, que eu não tô gostando muito, tá percebendo que aqui tá meio branco, aqui marrom, tá uma faixa assim. Não sei, quando o fone vai bater na luz aqui, eu tô percebendo e não tô gostando muito. Então pego aquele pincel que eu tava esfumando a base no começo e dou umas batidinhas aqui pra tirar esse aspecto mais claro, porque tá iluminando o topo da minha testa e eu não tô gostando disso, desse efeito. Ok, então vocês viram esse aspecto mais glam, puxado assim. Você vê que o côncavo, ele tá, o sombreamento do côncavo, ele tá bem mais pra cima, né? Então não tá aquela coisa mais pra baixo aqui, né? Tá pra cima. E se você é uma garota que gosta de brilho, como eu gosto, eu tenho essa sombrinha da Quíndice Berenice, que eu ganhei em várias promoções, que eles dão aí pra dar maquiagem de graça pra gente conhecer os produtos deles e tudo mais, que eu acho isso maravilhoso. Então eu garanti minha sombrinha dourada, e tem que abrir com cuidado. Olha, um douradinho, ó. Cheio de brilhinhos. Não dá pra ver, não. Ok. Então, ele é bem levinho, assim, mas ele é bem pigmentado. Então, tem que tomar cuidado pra quando for aplicar no olho, ele não tomar conta da sua maquiagem. Porque ele tem cor, tá? Então, toma cuidado. Eu uso esse fixador de sombra, que como é uns brilhinhos, eu quero que fique. Eu ponho só uma gotinha, misturo nos 2 dedos e põe. Pego e distribuo. Pego um pouquinho mais e distribuo. Ok, então já tá aqui entre os 2 dedinhos e só no meinho eu dou uma batidinha, ó. Pra ele dar um brilhinho. Eu gosto bastante desse aspecto de brilho, porque aí ele traz o olho pra frente. Muito bom, eu gosto. Aí depois de aplicado, limpo os meus dedinhos na palma da minha mão e já fecho a minha sombra em pó para não acontecer nenhum outro desastre. Ok, ó. Se você perceber que fica alguma coisa marcadinha, né, porque como ele tem um pouquinho de cor, você pode só dar uma batidinha. Então, sempre tomar cuidado pra gente não deixar linhas marcadas na nossa maquiagem, porque não é legal. Pó, chegou a hora do pó. Eu tenho esse pó aqui da Vult, cor 02. A gente vai pegar um pouquinho do pó e passar em todo o rosto pra tirar qualquer exagero que tenha ficado, pra gente também matificar toda essa base e corretivo que a gente usou e tudo mais. E também, se caiu alguma sombra e você limpou com a base, esse vai ser o momento de fixar tudo isso na pele. Então, pega um pouquinho de pó e começa aqui pelo olho. Eu vou varrendo debaixo do olho, porque se caiu algum pigmento, que com certeza isso normalmente acontece, é normal, aí tira. Aí, se você achou que o seu contorno ficou muito forte, não precisa se preocupar, porque quando você for aplicar o pó, aí ele vai
fixar tudo e vai ficar um tom mais natural. Então não vai ficar aquela coisa marcadona e tal, e muito forte, muito blush, etc, etc. Vai dar uma controlada nisso tudo, o pó. Vai pegar só um pouquinho mesmo, não precisa de muito pó não, eu tô dando 2 batidinhas e espalhando bem, porque fica bastante produto no pincel. O pó se espalha por dentro do pincel e aí a gente vai varrendo no rosto e aplicando, matificando e ficando tudo ok. E mais uma vez, cuidado com os cantinhos, né? Para não ficar nenhum excesso de produto. Conforme a base já foi assentando um pouquinho mais no rosto, é capaz de ficar algum vinco da pele, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. E olha, não tirou o sombreamento natural do rosto, só matificou mesmo tudo que a gente já tinha feito. E agora chegou a hora das sobrancelhas. Eu não costumo corrigir muito a sobrancelha para deixar um ar de naturalidade, só corrigir alguns defeitinhos, né? Tipo, alguns lugares onde não cresce o pelo. Então eu dou uma penteada na minha sobrancelha, já para ela ficar um pouquinho mais no lugar. E aí onde eu vejo que tem umas falhinhas, eu tenho essa caneta, que ela é uma caneta para sobrancelhas mesmo, e ela tem um tom acinzentado, né? E aí a gente vê que o nosso tom não é marrom, né, da sobrancelha, são tons mais acinzentados. Então a gente vai devolvendo textura para a sobrancelha. Então onde eu não tenho muito pelo, é onde eu aplico ela. Então é mais no comecinho mesmo da sobrancelha, o resto é só para tirar aquela cor esbranquiçada que a base deixa. Então fica bem bom. E não fica muito forte, porque nossa maquiagem já tá muito bem carregada, né? Os nossos olhos, então o destaque daqui é o olho, então não tem que ser mais outras partes. Apesar de que isso é muito relativo. Se você quer ainda assim a sua sobrancelha blocada, porque você sente à vontade com isso, just do it. Pegue e